Como um grupo de guerrilheiros tribais conseguiu conquistar militarmente a capital de seu país e logo depois fechar uma das rotas mais importantes para o comércio mundial, estes são os povos Houthi que ao longo de sua trajetória na Guerra Civil Iemenitas conquistaram inimigos poderosos como Israel, Arábia Saudita e Estados Unidos e mesmo assim conseguiram driblar as operações militares e de sabotagem desses países e conduzir operações de sequestro e apreensão de navios comerciais de guerra, fechando o Estreito de Bab el-Mandeb, um dos mais importantes estreitos que liga a Europa à Ásia. Mesmo com a intervenção da Arábia Saudita prometida como a resposta necessária para exterminar com esse grupo opositor incômodo ao velho equilíbrio de poder no Oriente Médio, ditada pela Arábia Saudita, esta intervenção armada no Iêmen, liderada pelo príncipe herdeiro Mahmoud bin Salman, se revelou um verdadeiro fracasso. Agora, Trump, vendo os Houthis ameaçarem fechar a importante estreito de Bab el-Mandeb com a apreensão e confisco de numerosa frota de navios comerciais, agora promete bombardear e exterminar os Houthis à base de fogo e fúria. O Irã, acusado por Trump e pela Arábia Saudita há muito tempo de ajudar os Houthis com armamentos e estratégia militar, também não ficou de fora das ameaças, especialmente quando Trump interrompeu o ciclo de conversações sobre o programa nuclear iraniano em seu primeiro mandato e não negociou mais. Agora, Trump quer acabar com o programa nuclear iraniano e a ajuda iraniana a seus aliados à base da força. Será que a estratégia de Trump vai funcionar? Os Estados Unidos, a Arábia Saudita e Israel vão conseguir derrotar os Houthis e o Irã? E assim, os Estados Unidos vão finalmente conseguir a liberação do Estreito de Bab el-Mandeb? Mas antes de iniciarmos o vídeo, você está no Universo de Geopolítica, seu canal de atualidades e história de geopolítica. Seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer ter a sua companhia para assistir a mais interessante episódio geopolítico. No vídeo de hoje analisaremos o contexto geopolítico do povo Houthi e as suas implicações para o Oriente Médio e o mundo. Se você gostar, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão notícias atualizadas dos mais importantes acontecimentos de geopolítica mundial. Muito obrigado e vamos para o vídeo. Os povos Houthi, que vivem no extremo norte periférico do Iêmen, se originaram como movimento em 1992 no Fórum dos Jovens Crentes. A maioria da população professa a religião Zaidi, um segmento islâmico próximo ao xiismo, propagada como uma luta cultural contra o salafismo vindo do governo central do Iêmen e financiada pela Arábia Saudita. Na Guerra Civil Iemenita, motivada pela Primavera Árabe, houve um ciclo intenso de disputas políticas internas. Décadas de ditadura e opressão fizeram o Iêmen ficar para trás em relação aos seus vizinhos da Península Arábica, grandes produtores de petróleo. A corrupção e a má administração pública do país nos anos da ditadura fizeram milhões de pessoas serem levadas ao desemprego e à carestia, o que motivou fortes protestos quando chegou a Primavera Árabe. Junto aos protestos da classe pobre e média iemenita, vozes separatistas do sul, especialmente forças comunistas da região, clamavam por independência, enquanto, por outro lado, vozes cada vez mais radicais e religiosas do norte clamavam por maior liberdade e respeito às suas crenças em âmbito público. Diante dos protestos, o antigo governo do ditador do Iêmen renunciou. O vice-presidente assumiu e assim estourou a Guerra Civil Iemenita, pois o ditador e as forças leais do antigo regime queriam voltar ao poder e respaldar os Houthis em uma aliança de fachada. Os Houthis, por meio dessa aliança ocasional, conseguiram conquistar facilmente a capital Sanaa. Até esse momento, o Irã não tinha nenhum contato com esses militantes. Mas mesmo assim, a Arábia Saudita, vendo o perigo de seu frágil sistema internacional regional ameaçado, acusou falsamente o Irã de ajudar os Houthis, declarando junto com Israel e Estados Unidos os Houthis como terroristas. Foi nesse momento que o príncipe herdeiro Mahmoud bin Salman teve a brilhante ideia de interferir na Guerra Civil Iemenita ao lado do governo do status quo, para manter a influência saudita na região. Contudo, as ações militares sauditas foram um completo fracasso. As forças sauditas conseguiram retirar a um custo muito alto de vidas as forças Houthis da capital Sanaa, muito embora o objetivo central da intervenção longa e custosa em termos de vida e de dinheiro não foi alcançado em ter eliminado um poderoso inimigo considerado aliado do Irã, tão próximo da Arábia Saudita e de suas preciosas refinarias. Com o ataque e invasão do Hamas sobre Israel no ano de 2023, que teve consequências devastadoras sentidas sobre ambos os lados do conflito até hoje, se você quiser saber em detalhes sobre o que efetivamente aconteceu nesse conflito, assista o vídeo em nosso canal. Os Houthis começaram a prestar solidariedade com o povo palestino, atacando e apreendendo os navios israelenses. Logo, uma frota inteira de navios mercantis foram alvos de ações orquestradas dos movimentos Houthis, e depois eles fecharam o importante estreito de Bab el-Mandeb, o necessário caminho do petróleo entre o Oriente Médio e a Europa, uma vital via de ligação entre a Ásia e a Europa.
Sem esse caminho, os navios precisam contornar todo o longo litoral africano, uma rota bem mais distante e cara. Assim, Trump está mirando sua atenção para o Oriente Médio, com o nítido interesse de proteger a livre circulação de navios sobre a região e especialmente sobre o importante estreito de Bab el-Mandeb. Contudo, os Estados Unidos, desde a era Biden, orquestrou bombardeios intensos aos Houthis e, mesmo assim, a mais poderosa marinha do mundo não conseguiu produzir, em 10 anos de guerra civil iemenita, um único golpe mortal aos Houthis ou ameaçar sua existência. Em um panorama geopolítico mundial, a guerra russo-ucraniana chegou em seu 3º ano de existência. Está em paralisia, com nenhuma grande ofensiva militar. Contudo, a intensidade do conflito está cada vez maior, demandando maiores gastos e orçamentos militares, munições e treinamentos de ambos os lados. Sob o governo Trump, ele anunciou medidas duras que iniciaram uma grande e louca guerra comercial com o mundo, com a queda histórica de muitas bolsas de valores pelo mundo todo e a perda de investimentos e lucros de seus principais aliados, essencialmente Elon Musk e suas grandes empresas. Trump voltou atrás das tarifas recíprocas e prometeu uma trégua de 90 dias para que o mundo inteiro negociasse com os Estados Unidos, com a notável exceção da China, a única nação com a qual Trump quer desafiar até o limite. Os Estados Unidos aumentaram as tarifas sobre produtos importados da China e o governo de Pequim retaliou com tarifas ainda mais pesadas, elevando o patamar da corrida tarifária. Além disso, os Estados Unidos passaram a taxar os navios comerciais chineses e, em retaliação, os chineses passaram a não mais comprar dos Estados Unidos, dobrando o número de navios de comércio de grãos com o Brasil. Além disso, a China passou a não mais comprar aviões de empresas estadunidenses, valorizando ainda mais as ações das empresas brasileiras Embraer e a francesa Airbus. Junto a isso, há cada vez mais atritos e rusgas entre Taiwan e a China, com as forças armadas chinesas fazendo manobras e exercícios militares no limite da fronteira marítima entre os dois países, o que exacerba as tensões entre os países, que já estão altas, em um nível crítico, com a marinha chinesa desafiante e global, tendo mais navios em número do que a marinha dos Estados Unidos. Logo, a situação militar e geopolítica dos Estados Unidos, que até o governo Biden parecia confortável e segura, com Trump toda a supremacia dos Estados Unidos foi colocada em xeque, em estado de extrema vulnerabilidade por um rei louco. Além disso, no Oriente Médio, o Irã, mesmo tendo perdido seu aliado, a Síria de Bashar al-Assad, continua a ter influência sobre seus parceiros regionais, o Hamas na Palestina, o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. E pode ser que este último seja o aliado mais forte do Irã na região, uma vez que com as guerras com Israel, Hamas e Hezbollah têm enfraquecido tanto pelas intensas lutas em campos de batalhas quanto pela infiltração de inteligência israelense. Entretanto, os Houthis, nem a Arábia Saudita e nem os Estados Unidos com seu formidável poderio militar não conseguiram ameaçar sua existência, e com drones e mísseis iranianos de baixo custo conseguem produzir enormes danos à marinha comercial e seriam uma enorme dor de cabeça para a marinha de guerra dos Estados Unidos. Assim, a realidade militar mostrou que as guerras modernas já não são operadas apenas com maciços orçamentos militares e navais, mas com estratégia e inteligência, como a Ucrânia, sem navios militares, apenas com drones, conseguiu destruir a frota do Mar Negro da Marinha Russa, afundando a sua nau Capitânia Moskva, e os Houthis estão destruindo e sendo uma enorme pedra no sapato dos Estados Unidos e da Arábia Saudita ao sequestrar navios comerciais e bloquear um dos mais importantes estreitos do Oriente Médio. Todo esse contexto e panorama geopolítico exacerba as tensões regionais e locais a um nível alarmante, fazendo o mundo estar à beira do precipício, e força a Marinha dos Estados Unidos a estar sobrecarregada e onipresente em todos os locais do globo, esticando a capacidade militar de defesa marítima dos Estados Unidos a um nível preocupante. Além disso, mais gastos em defesa se refletem em maior aumento da dívida externa americana, o que contribui para um aumento cada vez maior da taxa de juros, uma vez que o clima de incerteza e insegurança são cada vez mais presentes. Com as medidas absurdas de Trump e a confiança e credibilidade econômica que os Estados Unidos asseguravam para o mundo se mostram cada vez mais perdidas no passado. Junto a isso, nessa semana, a mera hipótese de resgate de capital sobre títulos da dívida estadunidense, tanto por agentes chineses e japoneses, que na verdade não se configurou na realidade, mas já foi o bastante para estressar ainda mais os mercados mundiais, fazer o dólar despencar e fragilizar as instituições financeiras mundiais e garantiram até agora o império dos Estados Unidos e sua hegemonia sobre o mundo. O medo de um novo colapso do sistema financeiro, como o choque de Nixon de 1971, é cada vez mais evidente. Trump apenas reforçou e mostrou o quanto os Estados Unidos estavam fragilizados. Estudando tanto o inimigo na Guerra Fria, os Estados Unidos se espelharam nos russos em mostrar uma fachada de casa limpa, organizada e arrumada, enquanto escondiam toda a desordem e a bagunça para o porão.
Se você gostou do conteúdo de hoje e considera importante nossa análise geopolítica, apoie o canal, curtindo, comentando e compartilhando com o máximo de pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.